Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e para toda a sua família. Eu espero que você tenha tido assim um excelente dia, um dia de trabalho ou não, mas de qualquer forma, um dia de muita paz, muita saúde, é o que eu desejo que você tenha tido. E continue desfrutando desta paz, desta saúde, enfim, é muito importante. É com muito prazer que eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para mais um programa. Nosso programa é da Assembleia de Deus, da rua 25 de dezembro, número 627. E todas as quartas nós estamos aqui levando ao ar esta programação, com exceção de alguma quarta, por exemplo, na quarta passada, por motivo específico, na retrasada, na que vem, e na passada também eu não estive aqui. Nesta nós estamos na programação e possivelmente a quarta que vem nós também não teremos a nossa programação. Muito bem, mas é muito importante, é sempre um prazer estar aqui para interagir com você através aqui da TV Jaguari. Lembrando a você que o nosso programa ele é ao vivo e de repente você desejaria participar da programação e se você assim o quiser, é só você acessar o site da Jaguari, www.tvjaguari.com.br e você estará se conectando conosco. E será sempre um prazer nós interagirmos. Quero lembrar a todos que a partir de amanhã, aliás, começou hoje à tarde, uma grande programação com o departamento feminino da nossa igreja, a UFS, União Feminina de Senhoras. Eles estão comemorando mais um ano de atividades deste grupo. Então nós estamos fazendo aí um grande encontro de senhoras que começou hoje à tarde. A partir de amanhã à noite haverá o prosseguimento, sendo que amanhã à noite será realizada a abertura oficial desse grande encontro de senhoras. E quem estará ministrando nesta abertura é o nosso pastor presidente, o pastor Antônio Ferreira Dias. Ele estará ministrando e dando a abertura oficial amanhã à noite. E prossegue-se amanhã, sexta, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. São reuniões abençoadas que nós havemos de participar. Queremos convidá-lo para que esteja conosco e é um prazer ter você ali nesta programação toda especial. Muito bem. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e eu quero ler apenas o versículo 12, que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. São palavras proferidas pelo apóstolo Pedro, mas o registro é do doutor Lucas, o médico amado. Doutor Lucas, ele escreve o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e também ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então, estas palavras do versículo 12 que eu acabo de ler,
são palavras registradas por Lucas, o médico amado. Mas as palavras foram proferidas pelo apóstolo Pedro em uma condição de detento. Porque muitas vezes eu estou aqui ministrando a palavra, mas eu estou em liberdade, eu não estou aqui em condição de detento. Mas, no entanto, Pedro e João, os dois estavam juntos, e ele pronunciou estas palavras, dando a entender a importância do nome de Jesus. E quando ele falava isto, ele estava falando em uma condição de detento. Qual foi o crime que esses homens cometeram? Daqui a pouco nós estaremos vendo o que é que levou Pedro a esta condição de detento, o que é que levou Pedro à prisão. Mas o que eu quero destacar aqui é sobre o nome. E por que é que Pedro cita o nome? Porque ele foi interrogado. Veja que a Bíblia diz no versículo 7 que pondo-os no meio, ou seja, fizeram uma reunião, pegaram Pedro e João, colocaram no meio da reunião e fizeram uma pergunta para eles: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Esta foi a pergunta que fizeram a Pedro e a João. O motivo era um motivo para regozijo, era motivo para alegria, porque aconteceu um milagre extraordinário ali naquele lugar, ou seja, no templo. Aconteceu um milagre fantástico, um milagre de deixar qualquer um estupefato, admirado, boquiaberta. Por quê? Havia um homem que era colocado na porta do templo para mendigar. Este homem, ele vivia da mendicância, porque ele era um homem que desde o seu nascimento ele era coxo. Ele não podia desenvolver os seus movimentos, ele não tinha habilidade para o trabalho, e então colocavam aquele homem ali na porta do templo para ele mendigar. E ele ficava pedindo esmolas para os que entravam no templo. Para sua sorte, Pedro e João estavam entrando no templo para uma reunião de oração que aconteceria à hora nona. A hora nona para eles, trazendo para os nossos dias, para o nosso horário, seria às 3 da tarde. Às 3 horas da tarde, havia uma reunião de oração ali naquele templo. E como o fluxo de gente era grande, colocaram aquele coxo ali para que ele fizesse o seu trabalho de mendicância, ou pedir a esmola. E quando Pedro e João iam entrando, ele pediu que lhe dessem uma esmola. Pediu para Pedro e João que lhe desse uma esmola. A Bíblia diz assim que Pedro e João, fitando os olhos naquele homem, disse: olha para nós. E a Bíblia diz que ele olhou para eles, talvez esperando a receber alguma coisa. Por quê?
Aquele homem, ele não tinha uma atenção especial. Ninguém parava para dialogar com aquele pobre homem. Alguém passava de largo, alguns passavam, nem olhava para ele, outros passavam, jogavam a moeda, assim até em forma de pouco caso, sem olhar para aquele homem. Ao contrário de Pedro e João, que pararam, olhou para o homem e disse-lhe: olha para nós. Deu uma atenção especial para aquele pobre pedinte. Claro que esses gestos de Pedro e João o encheu de esperança. Diz a Bíblia que o homem olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro e João, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A multidão que estava ali no templo, os que tinham vindo para a oração, aqueles que estavam chegando, quando viu aquilo, ficaram admirados, maravilhados por aquele grande milagre. E aí o que acontece? A Bíblia diz que os sacerdotes, as autoridades, lançaram mão desses dois homens e levaram-no para a prisão e o prenderam. E quando foi fazer o interrogatório, aí perguntaram a Pedro e a João: em nome de quem vocês fizeram isto? O que era para ser um motivo de júbilo, o que era para ser um motivo de regozijo, de alegria, transformou-se num momento de prisão de Pedro, um interrogatório. Pedro e João foram presos e tiveram que se explicar em nome de quem eles fizeram aquilo. A Bíblia diz que este homem que foi beneficiado com este milagre, ele tinha mais de 40 anos de idade. 40 anos, aquele homem que a Bíblia diz que era coxo desde o ventre. Quer dizer, o homem já nasceu com esta deficiência. Razão pela qual eu digo que era motivo de regozijo, porque depois de 40 anos de sofrimento, o homem alcança a liberdade, a bênção da saúde, o milagre da cura, e desperta aqui a inveja, os ciúmes das autoridades religiosas da época, de forma tal que pegaram Pedro e João e prenderam. A Bíblia diz que os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito, sabe por quê? Porque Pedro estava ensinando o povo ali no templo, aquela multidão
estática com aquilo que eles viram. Pararam e começaram a ouvirem atentamente a mensagem, a palavra proferida por Pedro. A popularidade, a autoridade com que aqueles homens pregavam atraía as multidões. E aí os religiosos da época, saduceus, sacerdotes, ficavam enciumados, doendo-se porque Pedro estava pregando no templo e tinha como espectadores uma grande multidão, ouvintes, uma grande multidão. Então, prenderam aqueles homens. Quando chegou a hora do interrogatório, em nome de quem que vocês fizeram isto? Olha o erro que Pedro e João fez. Curou um deficiente físico. Esse foi o erro, a transgressão. Olha o perigo que aqueles homens, Pedro e João, ofereciam ao povo e às autoridades religiosas. Dar vida, dar saúde às pessoas doentes. E quando eles perguntaram isto, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a lhe responder: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. É em nome dele é que este homem está são diante de vós. Este nome é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra de esquina. E aí o mais bonito de tudo isso aí é o que Pedro fala no versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Certamente o meu internauta está bem atento às minhas palavras. Se você não está atento ao vivo, quem sabe alguém se deparará com este vídeo posteriormente e vai atentar bem para o que eu estou dizendo aqui. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso não sou eu que estou falando, não é uma invenção minha, não é uma disputa religiosa, não, são palavras do apóstolo São Pedro, na companhia do apóstolo João. Pedro fala estas palavras. E em nenhum outro há salvação. Você pensa em salvação? Talvez você nem pense, porque você pode imaginar que não existe salvação. Ninguém pode
ser salvo, mas sim existe. Porque Jesus diz a Bíblia que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você se preocupa com a salvação, lembre-se, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Talvez nós pensamos até em salvação, em perdão de pecados, em vida eterna, mas vamos procurar de forma equivocada, de forma enganada, de forma errada. Mas Pedro aqui ele é muito claro, quando ele diz: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meu dileto internauta, o nome é muito importante. O nosso nome, ele é importante. Nós precisamos preservá-lo. Nós precisamos ter cuidado com o nosso nome, porque o nome significa muito. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 1, está escrito assim, olha: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. O nome é muito importante. É a identificação de uma pessoa. O nome há um valor. Quando você pega os nomes e começa a pesquisá-los, você vai ver que nomes têm significados. Cada nome tem um significado. Você vai encontrar isto. Então, o nome, ele é importante. Há muitos nomes espalhados pela face da terra. Nomes respeitados, nomes honrados, nomes temidos, nomes venerados, nomes poderosos. Existem alguns nomes na face da terra que é poderoso. Quando ele fala, cumpre-se. É a autoridade, é o poder. Mas nenhum destes nomes possa ser equiparado ao nome da pessoa de quem eu estou falando aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum nome pode ser comparado ao nome precioso de Jesus Cristo. Porque no nome de Jesus, o homem encontra a salvação, é o que eu acabei de ler aqui. Portanto, meu dileto internauta, se você tem dúvida, se você não sabe o que deve fazer para você se salvar, eu te indico agora como você deve se comportar. É só vir a Cristo. Escolha o nome de Jesus Cristo, que ele é um nome, diz a Bíblia, que é sobre todos os nomes. É o nome sublime, é o nome de Jesus Cristo. Portanto, meu dileto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Estarei encerrando aqui o meu programa agora, mas eu quero orar por você e pela sua família. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, eu acabei de ministrar aqui a Tua palavra, falando do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Abra
o entendimento dos meus internautas, para que eles possam compreender o poder e a grandeza deste nome, que é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que diante deste nome um dia dobrará todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Portanto, o Senhor abençoe o meu internauta e a sua família. Revela-lhes o grande mistério e o poder do nome de Jesus Cristo. Quero te pedir, abençoe esta emissora, Senhor, que tenham aberto as portas para a pregação do teu Evangelho. Abençoe a sua diretoria, o seu quadro de funcionários, todos os programadores, que a tua bênção seja sobre cada um, Pai. Eu te suplico tudo isto e te agradeço em nome de Jesus. Meu dileto internauta, até a nossa próxima programação, se Deus assim nos permitir. Tenha um excelente, nós já estamos na metade da semana e brevemente mais um final de semana para você desfrutar com toda a sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.